Olá, queridos irmãos. Hoje vamos falar sobre a parábola do semeador. Estamos fazendo uma série agora em diante sobre as parábolas de Jesus e que isso ministre no seu coração, que isso entre na sua alma, no seu espírito, para que possamos juntos fortalecer na palavra. Amém? A parábola do semeador, Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira do mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas saiu o sol, e as plantas o queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, e 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximam-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas eles não. A quem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo em parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensável e de má vontade, ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com outros olhos, ouvir com outros ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e arranca como foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quando a semente que caiu em terra pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto com quem não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo o abandona. Quando a semente que caiu entre os espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas sufocam, tornando-a infrutífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém? Glória a Deus por essa palavra, é uma bênção. Então hoje vamos estar falando sobre esse versículo, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção no conceito de como entender as parábolas, né? Então eu separei alguns tópicos e eu vou conversando com vocês ao longo desse vídeo. Coloquei aqui um tópico que são diferentes tipos de terra que ele citou aqui. A terra infrutífera, que não tem raiz nenhuma,
e é terra frutífera, né? E isso é o nosso coração, é a nossa alma e é o nosso espírito que está ligado. Isso é totalmente espiritual. Eu vejo como eu vejo pela parte espiritual da nossa vida realmente, né? Quando colocamos em prática aquilo que estamos aprendendo do Senhor. Quando a semente, a palavra de Deus, é semeada no coração, muitos ouvem da palavra, né? Muitos entendem a palavra, mas não se apropriam dela, ou seja, não praticam, não colocam em prática na vida delas. Só ouvem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Sempre estão na superfície. E assim estamos vulneráveis aos ataques do maligno. Então a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito estão vulneráveis aos ataques do inimigo e não às promessas do Senhor. Muitos recebem a palavra e ficam entusiasmados, mas diante da primeira dificuldade que enfrenta, a palavra é esquecida. Ela é morta, ela é como se não tivesse vida para aquelas pessoas. Ela é como se tirasse um pedaço do coração dessa pessoa que enfrenta alguma dificuldade. Então, a semente, ela é semeada, ela é colocada, ela é plantada no nosso coração a partir do momento que nós ouvimos e que nós entendemos. Não adianta a gente só ouvir a palavra, porque na Bíblia fala que nós temos que ser ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. E só assim que conseguimos entender e praticar. Muitos estão na igreja, mas não entendem a palavra. Muitos estão na igreja, mas não estão ouvindo na palavra de Deus. No versículo 8 fala sobre a terra boa, aquela terra que acolhe, que abraça, que você sente uma terra enraizada, frutificada, e que você vê as bênçãos do Senhor na vida daquela pessoa. E é onde nós deveríamos estar, é onde nós devemos buscar a terra boa, a terra que nós colocamos água todos os dias nela e cuidar dela todos os dias para que isso frutifique no nosso coração cada dia mais. E as bênçãos do Senhor, o propósito que Ele tem para nós se cumpra na nossa vida. E só assim, com a terra boa, Ele vai cumprir, Ele vai nos fortificar cada vez mais. E quanto mais a gente buscar essa terra boa, mais nada vai nos abalar. Pode vir catástrofe, pode vir coisas ruins na nossa vida, pode vir notícias ruins na nossa vida, mas não vai nos abalar por conta da nossa fé, por conta que estamos na rocha, enraizados nela. E isso é a parábola do semeador. É você semear todos os dias a palavra. É você se alimentar, se apoderar dela todos os dias. Amém? Amém, irmãos? E juntos nós vamos compreendendo, entendendo o mover do Espírito Santo, o mover de Deus através dessas parábolas. Eu pedi muito entendimento de Deus para eu estar falando sobre as parábolas para vocês e eu gostaria de que vocês comentassem, né, nos comentários do vídeo se vocês gostaram dessa interpretação que Deus me deu, né, para essa parábola. E nós vamos estar nos aprofundando cada vez mais dela e todos os dias procurar a ser melhores em terra boa, em terra firme. Amém? Deus abençoe, meus queridos irmãos. Curte a nossa página, compartilhe com os amigos nos grupos, tá? Porque vamos estar aí com uma sequência de séries, de parábolas, amém? E além dos devocionais semanais também, ok?
Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.